A vida contada pela morte, de Thompson Adams, parte 1, sinopse. Se você estivesse cara a cara com a morte, o que perguntaria a ela? Em A Vida Contada pela Morte, cada personagem teve sua chance de perguntar o que quisesse, e ainda mais, fazer o seu último desejo antes de morrer. Invertendo o que é de costume nos livros, o protagonista não é o vivo, mas a própria morte, a qual apresenta o seu julgamento de como nós, seres humanos, vivemos. Esse protagonista, marcado por um forte tom de sarcasmo, garante diálogos filosóficos sem deixar de perder a graça ao seu senso de justiça. No entanto, apesar de sua frieza, até a morte é tocada por seus sentimentos em determinadas situações. Quais situações? Essa resposta você terá que descobrir sozinho. Esta obra, por meio da vida e da morte, apresenta assuntos como a empatia da humanidade, propósito da vida, amor, crueldade e até mesmo Deus e o livre-arbítrio, de forma simples e interessante. Recomenda-se uma boa dose de sarcasmo, uma pitada de filosofia, outra de religião, regadas de música clássica e muita reflexão, pois questionamentos não faltarão. Até rimou. E assim me despeço desta sinopse, com a certeza de que você está empolgado para conhecer bem de perto, mas logicamente bem vivo. Prólogo. Os humanos podem ter vários problemas, serem cruéis e ambiciosos, desprovidos de empatia e qualquer sentimento pelo seu próximo, mas é exceção à regra. Faz muito tempo em que, em minha função, acompanho as vidas simples, as mais exuberantes, e também as mais desprovidas de qualquer bondade. Algumas me entediam de longe. Rezo para que acabem rápido, pois não seria legal ficar ali por muito tempo. Outras não queria que acabassem. Parte-me o coração, se é que tem algum. Leve a expressão como um modo de dizer. Aprendi com vocês. Há vidas inocentes no início que por motivos alheios são perdidas. Muitas vezes, essas são ceifadas com um senso de injustiça, o que torna a justiça um momento de retirar as vidas daqueles que cometeram tais atrocidades contra elas. Aqui neste planeta chamado de Terra, faço apenas o meu papel, sigo o roteiro do escritor. Todos estão à minha vista, cada curva feita, cada palavra dita, cada ato impensado. Isso não me passa despercebido. As coisas acontecem como devem acontecer e por isso estou de olho, o que talvez por vocês seja conhecido como destino, para mim seja apenas uma rotina, ou como vocês falam, expediente de trabalho. Até comecei a observar o que é o destino, uma força ocorrência dos fatos que estão previstos e que irão acontecer quer queira ou não. Mas afirmo, uma inteligência limitada como a dos seres humanos não teria como compreender o que se tem por destino, por isso é inaceitável que eu chame assim. Só mais uma coisa. Já pararam para pensar que se os homens têm livre-arbítrio, como que existiria o destino? Complicado, não achas? Outra questão é, se você humano afirma que tem livre-arbítrio, por qual razão existe a pobreza? Você escolheu ser pobre? Ou você está escolhendo fazer o outro pobre para que morra de fome? Mas ele não pode escolher não morrer de fome? Estive um tempo vagando por este planeta, um lugar terrível, sabe? Quando falei das vidas inocentes, aquelas perdidas por motivos alheios, aqui é o que mais acontece. Seres humanos torpes, gananciosos, desprezíveis. Como podem fazer o que fazem com seus semelhantes? E olhando de modo geral, o resto do mundo pouco se importa, quiçá nada se importa. O que você me diria desse seu belo livre-arbítrio? Morrer de fome ou morrer de doença? Quem sabe morrer por grupos armados, corruptos e sem senso nenhum do que se tem por humanidade. Creio que já não parece ser tão livre agora. Divirto-me com o querer de vocês. Sou livre. Faço o que eu quero da minha vida. Talvez deixe-me ver na sua ficha se tens alguma importância para o mundo. Oh, majestade, faça o que quiseres, pois aqui nada consta de que irá ter que contribuir ao mundo. Está assinado o seu livre-arbítrio, mas cuidado, pois se o destino bater à sua porta, a liberdade acaba. Pode ser que vocês não entendam um pouco o meu humor, nem os culpo.
além de terem uma inteligência limitada, acreditam em coisas que não são verídicas. Já se perguntou algum dia se realmente és livre? Acho que aqui na Terra a liberdade gira mais em torno do valor daquele papel chamado de dinheiro. Vocês escolhem o que comer, o que vestir, o que usar para escovar os dentes, e o resto é a gente que manda. Isso é, se tiver conforme queremos, deixamos seguir o plano. Espertos foram aqueles que criaram o valor desse dinheiro. Esses sim podem falar que foram agraciados pelo destino, mas no fim das contas, nos veremos no final de qualquer modo. E o que sobrará disso tudo? Muitos dizem nada. Isso me fez lembrar de um psicanalista. Ele falava sobre essa sociedade, a nomeara de sociedade do ter, em que os humanos só seriam algo se tivessem algo, de modo que o ter seja um novo ser. Pode parecer confuso, mas o entendimento dele me parece muito agradável e até compreendo. Eu tenho amor, mas não sou amado. Eu tenho empatia, mas não sou empático. Para essa sociedade do ter, basta parecer possuir, não precisa ser de fato. Consegue sentir o meu humor? Diverte-se agora. Uma vida em prol de tudo recompensada por uma morte embarcada pelo nada. Essa é a sina do ser humano. Seria um castigo trabalhar tanto como muitos trabalham para não ter uma recompensa? Se soubessem o que eles aguardam depois da morte, duvido que vivessem como vivem. Eu que não vou lhes contar, assim perde a graça de ver suas faces espantadas quando não alcançam o céu com os seus bons atos. Em sua maioria, vocês humanos fomentam a hipocrisia dos bons atos. Não pensem em ajudar os seus semelhantes desapegados de receberem algo em troca. Isso pauta as relações sociais dessa sociedade do ter. Vocês não pecam, pois querem ir ao céu, porém são egoístas em ajudar os outros com esse objetivo em mente, como se fosse comprar a salvação em boas condutas permeadas com pensamentos e ânsias contrárias. Confesso que às vezes caio em gargalhadas só de vê-los comprando a salvação. Pergunto-lhes, e se não houvesse céu ou inferno? O que decide ou quem decide para onde vocês vão? Tenho certeza de que o planeta seria diferente. Agora, para ruim ou para bom, essa dúvida que me vem à mente. Posso parecer insensível e até sou. O meu papel não permite ter piedade, porém estou cumprindo ele há muito tempo. Já vi de tudo, da paz tão desejada por todos, a reinos inteiros devastados, da miséria à riqueza, do enfermo à total saúde. Tudo o que puder imaginar eu já presenciei. Em meio a tantas perturbações humanas, poucas fichas que cumpri mexeram comigo. Teve uma especial, se chamava Sophie, vivia sob o reinado de Filipe VI, o afortunado rei da França. À época, século XIV, a Europa ainda lutava contra uma epidemia conhecida como peste negra. Neste tempos, os ricos corriam para os campos com o intuito de se protegerem da doença, e junto a eles os médicos, pois era assim que ganhavam dinheiro. Os pobres tinham o livre-arbítrio de morrer na cidade, mas isso não vem ao comento. Sophie tinha apenas 6 ou 7 anos, já faz um tempo. Não consigo precisar muito bem. Era realmente encantadora, a filha que todos os pais pediram a Deus. Extremamente prestativa aos pais, mesmo com sua pouca idade, não dava trabalho algum. Linda criança, seu cabelo era longo, loiro, que não dava uma volta de tão liso. Usava uma franja, sem falar dos seus belos olhos, eram esverdeados e grandes. Com essa idade, ela demonstrava uma inteligência que talvez ser humano algum naquela época tivesse, realmente algo de se espantar. Entretanto, ela adoeceu. Você nessa hora deve ter indagado que triste, ou como pode uma pobre criança ter um destino trágico. Como eu disse, as coisas não ocorrem por acaso, e ali eu estava para acompanhar a pobre criança. Ela, mesmo doente, tentava não ser um estorvo aos pais, pobres e se desfazendo de tudo o que tinham e podiam, além de trabalhar sem parar, usando todas suas forças para custear o tratamento da filha, tratamento esse incerto de cura. Isso doía muito na pequena criança. Com uma compreensão anormal, ela sentia e via que, apesar dos esforços de seus pais, não sobreviveria. A hora estava próxima. Deitada na cama eu a vi, e ela já conseguia me ver. Por incrível que pareça, não houve nenhum susto por parte dela, então perguntei,
Você está pronta para se despedir? Estou, disse ela cabisbaixa. Vamos? Entretanto, ela hesitou, o que é comum acontecer, e em uma mistura de indecisão e timidez me perguntou: Senhor, posso lhe fazer um pedido? Ah, um pedido? Sim, meu último pedido. E qual seria o seu último pedido? Eu amo flores, ainda mais as que vejo ali no jardim, a minha preferida é a azulada, mas o médico não me permite sair de casa. Diz que estou bastante doente. Poderíamos colher algumas antes de partir? Isso me impressionou demasiadamente. Essa pobre criança tinha o último desejo inocente, simples e puro. Não tinha sido corrompida pelo mundo, nem mesmo durante todo o sofrimento que passara e vira seus pais passarem. Queria apenas uma última vez poder ver as flores que gostava. Vamos, não temos muito tempo. E lá estava ela imensamente feliz por estar colhendo suas amadas flores azuladas. Isso me causava estranheza, pois nessas situações não há muita felicidade. A tristeza deveria tomá-la de conta, o que me levou a perguntar: por qual razão você está feliz? Não te vem nenhuma tristeza, mesmo sabendo que não vai poder voltar? Entendo. Pode parecer estranho, mas eu vejo constantemente os meus pais trabalharem duro e se desfazerem dos bens que tanto lutaram somente para pagar os custos do meu tratamento. Isso é muito caro, e se eu for com o Senhor, eles vão poder descansar mais. Nesse momento o espanto me tomou. Como pode uma criança daquela ter um entendimento que a maioria dos seres humanos não possuem? Como pode no início de sua vida ser de tamanha empatia? Enquanto estava espantado com tudo isso e refletia longe sobre a situação, ela terminava de dizer: e é por isso que eu estou feliz de te conhecer. O seu nome realmente reflete o seu ser. Os pais dessa pobre criança acertaram em colocar seu nome de Sophie, só tendo sabedoria para poder ser como ela. Os humanos deveriam aprender mais com esse tipo de ser. Sophie já colheu as flores? Perguntei a ela. Já sim, senhor. Eu só vou pegar uma cordinha para amarrar e fazer um buquê. Temos tempo? Não se preocupe, vá em frente. A menina correu para sua casa atrás de uma cordinha. Procurou em todos os cômodos, nem parecia doente, até que achou. Pronto, senhor, terminei. Terminei o buquê. Falava feliz e saltitante. Se me permite perguntar, para quem é este buquê? É para os meus pais. Sabe, como uma forma de agradecimento por tudo que fizeram por mim, por todo o cuidado. Logo enquanto se expressava, começaram a escorrer lágrimas pelo rosto da pequena garotinha. Por todos os sacrifícios que fizeram por mim, Tome, garotinha, enxugue as suas lágrimas, disse a ela ao estender a minha mão com o lenço do tecido nobre. Obrigado, senhor, falava ela enquanto enxugava as lágrimas. Não fique triste, garota, você não vai morrer. Não vou? Perguntou espantada. Não, venha comigo ao quintal. Então fomos ao quintal, enquanto ela terminava de enxugar suas lágrimas. Ao chegarmos lá, estalei os dedos, fazendo com que o dia se tornasse noite. Uau! O senhor é bom com mágica, disse ela encantada. Sou sim, mas olha para cima, olha o tanto de estrelas. São bonitas, né? São muito belas. E dizem que pessoas de almas boas se tornam estrelas para olhar lá de cima quem elas deixaram aqui na terra. Eu tenho uma boa alma, senhor? Perguntou-me na expectativa de ter uma resposta. Sem dúvidas. Você tem uma boa alma. Então, vou poder olhar o papai e a mamãe lá de cima? Vai sim, durante todo o tempo que você quiser. Falei abaixando a minha cartola e ficando cabisbaixo. Eba, é bom que eu vou cuidar deles lá de cima e não vamos nos separar. Isso é bom, não é, senhor? Disse ela extremamente contente. Isso é ótimo. Falei ainda cabisbaixo e agora olhando o meu relógio de bolso. Ali ficamos um tempo contemplando as estrelas e o luar, até que me veio uma pergunta. Se você pudesse voltar à vida, voltaria? Senhor, eu estou doente e sinto que não vou curar. E viver doente não é nada legal. Vamos fazer assim? Você pode me pedir o que quiser. Qualquer coisa que eu quiser. Qualquer coisa. Eu quero chocolate. Daqueles redondos, bem gostoso, que não como desde quando fiquei doente. Tem certeza? Tenho. Ah, quero deixar um chocolate com bilhete para o papai e para a mamãe. Antes de virar estrela, posso?
Pode, sem problemas. Para distrair um pouco a garota, tirei a minha cartola e mostrei que estava totalmente vazia. Após, dei 2 tapinhas na cartola e mostrei novamente que nada havia acontecido, então disse: preciso de sua ajuda. Vou dar 2 tapinhas na cartola de novo e você fala chocolate, combinado? Combinado, vou ajudar. Sophie se preparou para não perder a sua deixa, e assim que eu dei os 2 tapinhas na cartola, ela falou chocolate. Logo a cartola ficou abarrotada de tanto chocolate. Uau! O senhor é mesmo um mágico, olha o tanto de chocolate. Nunca vi isso tudo na minha vida. Posso comer? Posso? Falava ela com os olhos brilhando e maravilhada com a mágica. Aproveite, garotinha. Eba, eu só vou tirar o da mamãe e o do papai para deixar junto com o bilhete e as flores na cama deles. Ainda temos tempo, não se preocupe, disse olhando novamente o relógio de bolso. Então a menina correu com os chocolates, escreveu um bilhetinho e deixou tudo em cima da cama de seus pais. Ao vê-la escrevendo o bilhete, perguntei: o que vai escrever no bilhete? Mamãe e papai, vou virar estrela para olhar e proteger vocês lá de cima. Estarei nesse céu com estrelas lindas e junto de pessoas de boa alma. Colhi flores e deixei chocolates. Amo vocês. Perfeito. Eles vão adorar. Pronto, já podemos ir, senhor. Já comeu os chocolates? Não todos. Eu vou guardar alguns para a viagem. As estrelas parecem longe, pode dar fome, né? Falou inocentemente. A viagem vai ser rápida, num piscar de olhos. Sério? Por que ficamos na Terra então, já que podemos ser estrelas? Muitas pessoas têm que aprender lições na Terra, e não é só isso. Precisam consertar erros do passado. Nem todos viram estrelas. Pronta? Pronta, falou sorridente. Não se esqueça de cuidar dos seus pais, combinado? Tudo bem, senhor, vou cuidar deles. Essa vai ser a última mágica. Feche os olhos, conte até 10 e depois pode abrir os olhos. Quando você abrir os olhos, já será uma estrelinha no céu. Só isso, senhor? Sim, somente isso. Vamos lá? Vou contar junto com você. Sophie fechou os olhos e começamos a contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 10 foi dito apenas por ela. Todo trabalho tem suas dificuldades. Talvez o meu seja o mais difícil. Não é à toa que necessito de férias. Certos humanos não deveriam estar nem na terra de tão bons. Talvez reflita o verdadeiro sentido da humanidade em si e venham para tentar fazer com que outras pessoas também aprendam. Se isso é certo, tenho minhas dúvidas, mas não reclamo. O meu trabalho é colocar um ponto final ao invés de reticências. Como disse, essa foi uma das poucas vezes que algo gerou alguma reação desproporcional em mim. Mas, como dito também, não esperem piedade de mim. Faço o que tem de ser feito. Entretanto, o mais precioso nessa história é o que é a humanidade. Ainda sem entender o que se tem por humanidade, vi naquela garota a mais pura essência do que se pode ser definido como humano. Ou talvez só a confundi com a essência divina perdida neste planeta. Creio que assim como o espírito que vocês humanos não podem ver, pois tem como uma abstração do ser, é a humanidade para mim. Essa é algo inconcebível, irresolúvel, estável, e não pode ser tida como algo definido, um conceito concreto. Inconcebível, uma vez que ao mesmo tempo que sua crueldade causa espanto, sua bondade gera admiração, tornando-se difícil a atividade intelectual de se conceber o que é a humanidade. São humanos porque são ruins? Criaturas instintivas que procuram o bem próprio acima dos demais? Gosto até da definição de um dramaturgo romano que deu a vocês: lupus est homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Não me distanciaria muito dessa definição por tudo que vi em minha vida. Hilário, logo eu falando de vida. Enfim, o inglês falou que haveria um chamado estado de natureza, em que os homens seriam seus próprios lobos. Assim, por essência, o ser humano é desprovido de bondade. Concordam? Acredito que o conceito do que é ser humano ou de possuir humanidade, mesmo diante da forte evidência que colhi que aponta que vocês são uma raça infeliz e por serem assim não têm o mínimo de compaixão ou empatia aos próximos, sendo quase que divino e louvável aquele que as possui. Esse conceito ainda não pode se encontrar envolto de ideias fixas.
concepções moldadas, assim como a volatilidade do ser humano, talvez isso seja humanidade. Pensando bem, quizá a humanidade é algo que nem sequer foi encontrada. São o que são por total ausência dela. Logo, não podemos afirmar que a humanidade é o contrário de sua ausência, ou seja, o contrário da crueldade perpetuada pelo globo terrestre, pois essa ainda não foi vista, dessa forma, permanece indefinida. Quando olho para os humanos, me interesso um pouco pelos filósofos. Interessantes são os questionamentos de vida e do que é a vida. Alguns falam que viver é sofrer, outros apoiam o sofrimento como um meio de crescimento. As mais plurais formas de se encarar a vida e interpretá-la e até mesmo pós-vida. Eles dão significado para viver, não concordam? Acredito que filosofar seria algo que todos vocês deveriam fazer. Entretanto, os tempos são outros. Gastam suas vidas em prol de materialismo, e isso não me vem como algo lógico, pois tudo ficará e nada terá valor ao partir, a menos que sejam relevantes contribuições para a sua raça. Observando isso, me veio um diálogo curioso com o humano medíocre. Não me causou espanto nem admiração, mas certeza de que vocês precisam mudar a visão de mundo com urgência. Gastaria um pouco do meu tempo para lhes contar essa história, pois então se atente, pode ser a última que irá ler. Brincadeira, não é sua hora ainda. Era um homem de estatura mediana, cabelos grisalhos de boa pompa, um daqueles magnatas. Para que se situem da proporção financeira dele, tenha em mente que nem ele gastando desenfreadamente durante toda uma vida ficaria pobre. Esse possuía um vasto poder econômico que nem em séculos a população trabalhadora conseguiria chegar perto. Tudo o que você pensar em ter, ele compraria, menos algo essencial que o ser humano necessita para viver: saúde. A graça da vida é essa: vocês a trocam por dinheiro e depois tentam comprá-la, então veem que não é possível. Voltando à história, esse humano se chamava Steve. Ele estudou nos melhores colégios e nas melhores universidades que você já ouviu falar, ou nem sequer escutou. Sua formação impecável e família de elite mundial lhe permitiu crescer financeiramente sem precedentes. Falava vários idiomas diferentes, mas quando eu apareci, somente um idioma importou: o que eu falo. Lá estava em sua cobertura imponente em Nova York, Manhattan, final de expediente. Possui um copo do mais caro uísque na mão, seu blazer de milhares de dólares jogados no sofá, e lá estava ele sentado em uma poltrona com um copo na mão e com a outra mão nos olhos, como se estivesse pensando em algo importante. Tinha que ser algo importante. Uma pessoa daquelas pensando mesquinharias? Jamais. Quando Steve tirara sua mão dos olhos e mirou suas vistas adiante, ele me viu de pronto e se assustou indagando: quem é você? O que faz aqui? Eu dispensei todos os empregados, hoje não quero ninguém aqui. Eu estava lá, admirando a vista de sua cobertura. Realmente era linda. Creio que para vocês um dos poucos prazeres de serem financeiramente prósperos seria contemplar as belezas da natureza. Era uma noite linda. Lembro-me que falei a ele: que bela noite, não acha? Mas o coitado estava em surto e só continuava: me diga quem é você. Quer que eu chame a segurança ou te demita de uma vez? Então, me virando a ele, respondi: eu? Seu empregado. Steve, você pode ser tudo, pode ter tudo, menos ser meu patrão, muito menos ainda mandar em mim. Quanta arrogância, Steve! Não foi essa a educação que sua família comprou, não acha? Como você sabe meu nome? O que sabe da minha família? É bom que se retire logo. Enquanto Steve berrava, vinha caminhando de encontro a mim. Foi deveras irritante, mas eu estava curioso para saber mais sobre como ele iria reagir aos fatos que se sucederiam. O que quer de mim? Minha família pode pagar o que você quiser, é só dizer e depois sair daqui. Steve, sua petulância é superior à sua inteligência. Incrível isso! Como pode uma pessoa com tamanhos privilégios ser mesquinho de pronto igual está sendo? Nem sequer me servir um bom vinho. Vinho? Você invade a minha cobertura e ainda quer que eu seja seu empregado servindo vinho? Saia logo, você está me tirando do sério. Calma, Steve. Ou terá outro ataque cardíaco fulminante. Não seria legal morrer 2 vezes em uma noite linda como essa, não acha? O quê?
Pare de falar asneira, seu alcoólatra. É isso, não sei como, mas deixaram um bêbado entrar aqui. Vou chamar a segurança agora e você sairá daqui a chutes e pontapé. Diverte-me de monte. Arrogante, Steve. Faz tempo que não aproveito um show barato desses. Olha só, temos mais um convidado. Veja ali na poltrona. O coitado deixou o copo de uísque cair no seu carpete caríssimo. Que horror! Ao se virar para a poltrona, Steve teve um choque de nervos, tremia e colocava as mãos na cabeça. Impossível. Não, não, não sou eu. O que você está fazendo comigo? Pare logo com isso. Não, não, isso não é real. Como posso estar na poltrona e em pé ao mesmo tempo? Steve, você não é surdo. Acabei de dizer que você morreu. Impossível. Tanta pessoa menos favorecida que eu nesse mundo para morrer, e logo eu. Isso não é brincadeira que se faça. Ser detestável, egoísta e arrogante. Digo, Steve, não me faça perder a compostura com você. Passou a vida negando que sua hora chegaria, mas todo vivo chega um momento que se junta aos mortos. Disse-lhe com um sorriso de canto de boca. Não, não, não. Parece um pouco surpreso, se é que assim posso dizer. Não me esperava para ser seu guia. Agora vamos. Já tive o show que esperava ter. Nesse momento, Steve hesitava em um misto de atordoamento e covardia e exclamou: Eu sou uma pessoa importante nesse mundo. Fiz o mercado financeiro funcionar. Girei o globo da economia com as minhas próprias mãos. Não vou a lugar algum. Dê uma olhada, pobre pranteador. O cemitério está lotado de humanos de autoestima que não puderam ser poupados. A morte não dará ouvidos à sua súplica. Em um piscar de olhos, Steve viu no Greenwood Cemetery. Continuava em constante tormento e parecia pensar em alguma solução para o que estava ocorrendo. O que estamos fazendo aqui? Mande-me de volta para minha cobertura. Não respondi nada a ele e comecei a caminhar em frente. Vocês humanos possuem um ego maior do que o próprio planeta. E quando isso acaba, ficam atordoados em saber que não deram sentido às suas vidas. Para onde estamos indo? Ele me perguntara enquanto me seguia. Para o inferno, quem sabe? Para onde você imaginava que iria quando morresse? Para o céu, é claro. Céu? Ótimo comediante você, Steve. E se não existisse céu ou inferno? Seus bons atos foram em vão? Pois lá não entrarás. Não me venha com essa. Eu ajudei várias pessoas nesse mundo com doações vultuosas. É lógico que vou ter meu lugar à sombra. Veja, qual é o nome que está nessa lápide? Susan McNay Stewart. E daí? E daí? Ela foi uma das primeiras mulheres negras a obter um grau de medicina, sendo a primeira aqui em Nova York. Parabéns para ela. Admirável. Eu também tenho os meus estudos, o que não muda muita coisa entre a gente. Para você, as coisas podem não mudar, mas aqui fica um questionamento. Qual foi a contribuição dessa humana? Ela não era magnata que nem você, entretanto contribuiu mais ou menos. Logicamente, eu fiz mais pelo mundo. E por isso acredita que deve ser salvo? Agora estamos falando a mesma língua. Você é um homem de negócios, sinto isso. Não me ofenda dessa forma, Steve. Vocês, homens de negócios, são patéticos acumuladores, desprovidos de um senso básico e natural que todos os homens nascem, a empatia. Patético eu? Você me mostra uma lápide de uma pessoa que nunca ouvi falar na vida e eu que sou patético? Por isso mesmo és patético? Essa pessoa a que se refere possivelmente contribuiu para o mundo bem mais que você. A vida dela não se tratou de acumulação de capital e doações vultuosas para fazer jus a abates de impostos como a sua. A vida dela, mesmo sem muitos luxos como a sua, teve um sentido. E qual sentido foi esse que não vejo? Mostrar que naquela época em que vivia, mesmo diante da forte segregação racial, era possível as pessoas negras ocuparem funções importantes. Sua história influenciara várias outras pessoas e, assim como ela, no mundo há humanos que dão sentido além do mero materialismo. Mas ela se formou em um curso assim, pois a família deveria ter dinheiro. Duvido se fosse pobre a se formar. Realmente, o seu pai tinha condições financeiras, não como a sua, mas se não fosse por vontade própria, nenhum dinheiro do mundo a faria estudar. Continuemos. Se queres falar de riqueza, aqui tem um bom a ser visto. Espero que valha a pena.
Tenho uma reunião importante amanhã. Eu te aconselho a adiá-la. Talvez você não compareça. Veja, Theodore Roosevelt. O que tem ele? Era o pai do ex-presidente Roosevelt. E daí? Por isso vocês humanos não evoluem. Nem sequer enxergam o que está à sua frente. Pois bem, esse homem era tão rico quanto você, tolo Steve. Mas mesmo com tamanha riqueza, não possuía essa mesquinharia que a maioria das pessoas do seu patamar possui. E escute mais. Se é que Vossa Majestade todo saber puder, esse homem empregava os seus atos não pensando em retribuição, mas em mudar vidas, em dar sentido ao mundo, que muito do que se vê é a crueldade nua e crua. É disso que estou falando. Sentido. Uma vida com um sentido e um legado. Os homens até hoje não aprenderam que nada se leva, mas isso não significa que não se possam deixar contribuições e mudar vidas. Cada um cria o sentido de sua vida. Não venha me dizer o que fazer e como fazer. A vida dos outros não me importa. Eu tenho mais é que me ocupar com a minha e ainda assim tenho muito o que fazer. Certamente, passarão séculos e séculos e essa sua visão será arraigada em uma sociedade do eu. Vocês nunca entenderão de que a vida nunca se tratou de o quanto pode acumular ou de quanto gastar e mostrar um falso poder, o qual se resume a bens temporários, pois tudo some ao meu mais simples olá. Eu não estou aqui para escutar sermão. Cale-se, criatura estúpida. Sua hora chegou. Sinto o frio profundo tomando seu corpo. Estou farto de suas asneiras. Nem sequer no leito de morte um ser como você não percebe os desígnios errôneos tomados por si. Se quiser, essa é sua cena de dizer adeus. Naquele momento, tomado por um frio súbito e nunca antes sentido, Steve, de um semblante calmo, passava o desespero e reconhecia que estava realmente morrendo. Sentia a respiração pesada e o baforar congelado da morte. Em um surto, logo clamou: Espere, espere! Dê-me uma segunda chance, não merecemos? Nos escritos bíblicos falam de termos outra chance. Segunda chance? E o que adianta uma segunda chance para uma alma torpe? Não acredita que podemos mudar? Somos humanos falhos, mas podemos evoluir. Será, Steve? Você poderia mudar? Em quanto tempo você mudaria? Dê-me um ano ao menos. O que é um ano para a morte? Disse ele, pensando estar fazendo bom negócio. De fato, para mim não é nada, seria como se fosse um dia para vocês humanos. E então, feito? Nesse momento, Steve acorda em sua cama, assustado. Ele revira todo o seu apartamento procurando por mim, porém não encontrou vestígios algum. Para ele, eu sumi como mágica. Uma semana se passou. Steve continuava a trabalhar e viver sua vida como se nada tivesse acontecido. 3 semanas, nenhuma mudança. Um mês. Steve começa a sentir o tempo passar mais rápido que o normal. Para ele tem algo acontecendo, mas não sabe dizer o que é. Além disso, não se lembrava mais do acordo que fez comigo, nem sequer se lembrava de mim. Pobre Steve. Pensava que ia enganar alguém como eu. Os seres humanos não compreendem nem as nuances do seu próprio planeta. Imagina essa reduzida capacidade de compreender algo além como a minha existência. Continuemos a ver o show de Steve. Só se passaram 2 horas, agora é que vai ficar bom. Steve se deitava em sua cama à noite. Assim que deitava, já levantava com o despertador na hora programada. Ele sentia que não estava bem, não estava descansando. Suas 24 horas passavam como se fossem minutos. A sua vida não estava sendo aproveitada. Porém, tudo com ele se preocupava era como ganhar mais dinheiro, tornar-se mais famoso, esbanjar o seu luxo. Sua vida se resumia a isso. Em poucos meses, Steve ganhava vários prêmios, jornais falavam do fenômeno econômico que era o Steve. Ele parecia estar mais no auge do que nunca, mas ele sentia que estava se esquecendo de algo bem importante. Estava no fim do ano, era a comemoração da empresa, todos alegres pelo ano totalmente incomum, pois a empresa se destacou como nenhuma outra na história. Ganhou vários prêmios de várias instituições relevantes, destaques de capas de revistas. Era muita alegria que ia acabar no estalo de dedos. Snap. Olá, Steve. Esqueceu-se de mim? Steve, em meio ao discurso de abertura da festa, começou a ter sua vista toda embaçada. Tudo estava girando, se sentia fraco. Tentando não cair, se apoiava no púlpito e procurava por quem falou. Olá, Steve. De uma só vez,
Ele caiu no chão tentando pegar o ar. Todos da festa estavam aterrorizados. Os seguranças foram prestar socorro. Steve, não seja indelicado, vim te ver. Estou aqui ao seu lado. Ao me ver, tenho certeza de que ele se lembrou de tudo, pois aquela cara de tormento foi a que ele fez quando me vira pela primeira vez. Você? Aquilo não era um sonho. Isso não pode estar acontecendo, não agora no meu auge. Que rude você. Nem sua educação melhorou nesse ano lamentável. Não me diga que se esqueceu. Passou tão rápido, não acha? Parece que foram apenas 24 horas. É engraçado isso, né? Disse-lhe com a minha melhor face de ironia. 24 horas? Não era um ano? Espanto-me como um homem de negócio igual a você não se atentou aos termos do nosso acordo. Não se recorda mesmo? Vou te ajudar. Com o estalo dos dedos, Steve se via na cena em que pedia mais tempo a mim. Espere, dê-me uma segunda chance, não merecemos? Nos escritos bíblicos falam de termos outra chance. Segunda chance? E o que adianta uma segunda chance para uma alma torpe? Não acredita que podemos mudar? Somos humanos falhos, mas podemos evoluir. Veja, Steve, aqui eu nem queria dar esse tempo a mais para você, porém melhor ainda seria mostrar que certas pessoas não mudam. Podem até querer ou tentar mudar, mas vão continuar sendo as mesmas. Aliás, um ex-alcoólatra ainda é um alcoólatra. Continue atento à nossa conversa, olhe só. Será, Steve? Você poderia mudar? Em quanto tempo você mudaria? Dê-me um ano ao menos. O que é um ano para a morte? Essa foi a melhor parte. Sabia que você não mudaria e que em breve pensaria que isso era um sonho, ou até mesmo esquecer-se de tudo. Uma vida corrida como a sua, cheia de luxos e prazeres, glamour e fama. Para que se preocupar com um acordo que se pareceu com um sonho? Nada importante. Então fiz isso pela diversão de ver a sua mudança. O que achou? Presta atenção na minha resposta. E repetindo juntamente a cena que já havia ocorrido, eu ao lado de Steve disse, de fato, para mim não é nada. Seria como se fosse um dia para vocês humanos. E então feito. Logo, ambos voltamos ao tempo presente em que Steve já estava agonizando em seus poucos segundos de vida. Do que adiantou esse tempo extra? Mais trabalho, mais fama, mais luxo? Em que você mudou? Eu vou ser reconhecido por esse ano, não me arrependo. As pessoas que morrem no auge são lembradas eternamente. Interessante. E agora prevê o futuro, né? Não prevejo, mas é assim que vai ser. Então, ao menos me deixe morrer em paz. Paz? Isso talvez você nunca terá, homem tolo. Ao som de outro estalo de dedos, Steve se via no futuro. O que é isso? De onde veio isso? Calma. Estou aqui para cuidar de você. Não vai ter a paz que merece por tentar enganar alguém que não poderia. É só uma pequena lição de vida, ou melhor, de morte. Veja, não é você e sua gloriosa empresa? Steve atordoado via todos os escândalos de corrupção que estavam velados sendo expostos. A sua empresa, exemplo, estava ruindo de pouco em pouco, de condenação a condenação, prisões a prisões. Sua fama de magnata e empresário bem-sucedido foi se transformando em uma de corrupto, criminoso, arrogante e estúpido, e todos os adjetivos negativos que poderiam ser ditos. Isso não é real. Você está fazendo outra de suas brincadeiras de mau gosto, é isso? Tenha calma, Steve, ou vai morrer de novo. Pare, chega. Cansei desse seu jeito. A verdade te incomoda? Sabe o que mais te incomodaria? Não quero saber. Preste atenção. Todos ao seu redor em seu leito de morte, no seu mundinho de negócios, estão ali unicamente por interesses. Ninguém da sua família está ali. E agora que você morreu, o que faz você crer que eles não vão atrás de outros interesses? Steve se mantinha em silêncio. Qual foi o sentido de sua vida? Acumular papel, ouro, casas e carros. Sua família está indiferente com a sua morte, pois nem sequer sabia quem de fato era você. Talvez um estranho rico com o mesmo sobrenome. Você foi um homem rico, mas morre como todos os outros, sejam pobres ou não. Porém, o sentido da vida, o legado e ensinamentos que muitos pobres deixam aos seus filhos e familiares, além da saudade, você não deixará. Será um esquecido na história. Está sentindo arrependimento? E a sua paz? Espero que tenha encontrado. E assim,
Foi o fim das páginas da vida da história de Steve, o homem que tudo teve, que tudo queria, mas no fim nada levou e nada deixou, uma vida em vão. O escritor, há muito tempo desisti. Como entrou aqui? Pela porta não estava aberta? Não mesmo. Sempre tranco a porta. Então dessa vez deve ter deixado aberta, caro Tom. Posso te chamar de Tom ou prefere pelo nome completo? Tom fica mais íntimo, aconchegante. Particularmente gosto. Quem é você? Como entrou aqui? Como sabe o meu nome, vou chamar a polícia. Acalme-se, Tom. Tenho vários nomes. As pessoas me veem ao menos uma vez na vida. O seu nome estava na carta ali na entrada, ora. Eu não deixei carta alguma ali na entrada? E que tal essa? Está se despedindo de quem do mundo? A vida não está divertida? Empolgação pura, não acha? Você é algum artista, daqueles que pregam peças, né? Pode falar. Cadê a câmera? Câmera? O que é isso? Estou acostumada aos tempos antigos. Vocês, dessas eras modernas, inventam cada coisa, acabam por não fazerem muitas coisas de útil da vida e depois se lamentam para a morte. Vida difícil essa. Queria férias. O quê? Do que está falando? Não estou entendendo nada até agora. Poderia dizer o que faz aqui? Xiii. Está à noite, vai incomodar os vizinhos. Depois vai tomar uma multa de condomínio. Sempre quis dizer isso. Obrigado pela oportunidade. Mas confesso que pensava que ia ser mais engraçado. Você está me zombando. Não acredito que a essa hora da noite tem um cara doido fazendo piadas comigo. Posso me sentar, Tom? Que quer que eu diga o quê? Você já entrou na casa, riu da minha cara, faz piadas, senta aí. Para ficar claro, não ri de nada e nem ninguém. Então fazes o que da vida, jovem rapaz? É uma longa história. Acredito que não é nada interessante e você não teria tempo para isso. Aposto que tempo é o que não falta. Vai contando e se for entediante a gente acaba por aqui. Eu ainda não acredito que estou falando da minha vida para uma pessoa que invadiu meu apartamento. Isso é algo inacreditável. Apartamento? Esse cubículo? Acho que não estão fazendo apartamentos como antigamente. Tinha um cara, Steve, o nome dele, em que pese ser uma pessoa detestável. Ele sim tinha um apartamento. Você no máximo que tem é um quarto. Se é que podemos falar isso. Nessa bagunça que se encontra, os moradores de rua não viriam viver aqui. Continue sua história, estou atento. O quê? Ninguém te ensinou bons modos ou te deu educação, não? Vai ficar me ofendendo toda hora? Falou a pessoa que nem sequer ofereceu um copo d'água para a visita quando chegou. Você não chegou. Você invadiu meu quarto. Viu como nos entendemos bem? Invadir seu quartinho é o que eu mais faço na vida das pessoas. Apareço de supetão. De supetão. Quantos anos você tem? Nem minha avó fala isso. Olha que ela é velha. Tenho muitos e você? Sua avó deve ser adorável. Qualquer dia eu vou visitá-la. Tenho 27. Em breve farei 28. Quem sabe, né? Mas vamos, continue a sua história. Estou morrendo de ansiedade para saber mais. Deplorável isso. Uma pessoa que nunca vi querendo saber a história chata da vida de outra. Pois bem, sou escritor. Cortando, Tom, logo exclamei, pois estava muito óbvio que era escritor. Descobriu a cura do câncer. Jamais pensaria que você era um escritor. Olha só, para esse quarto cheio de folhas jogadas, uma escrivaninha e uma pessoa depressiva na frente de uma máquina datilografando. Jamais pensaria que você era um escritor. Jamais. Máquina de datilografar? Essa aqui, não é? Parece-me um pouco diferente, mas acho que a funcionalidade é a mesma. Falei refletindo. Não mesmo. Isso é um notebook. Tem muito mais funcionalidades. Ao menos em você ter depressão, eu acertei, não se pode saber de tudo, né? Tu vai ficar de deboche. Depressão. A vida é isso. Não é à toa que alguns dos filósofos diriam: viver não é nada mais do que sofrer. Engana-se a pessoa que quer ser sempre feliz e alegre. O mundo não nos permite isso. Conheço esses filósofos bem peculiares e vejo que você é uma pessoa com uma boa instrução. É ótimo achar gente assim. Elas questionam a vida até de frente para a morte. Conte-me a sua história desde o início. Ok. A vida não tem sido fácil. Nem na hora de nascer foi fácil para mim. Se é que você vai acreditar.
mas minha avó sempre me contava, eu quase não nasci. Talvez eu acredite. Vai que assisti isso de perto, sou muito velho como você fala, não é? Aham. Assistiu sim, tá. Então, quase não nasci. Minha avó disse que na hora do meu parto, eu não estava na posição certa para nascer, não tinha virado. Vixe! E para completar, se fosse preciso fazer cesárea, teria que escolher entre a minha vida e a vida da minha mãe. A médica perguntou isso a quem? Ao meu pai? Adivinha a resposta? Ele escolheu que sacrificassem o bebê, certo? Exatamente. Ali naquele momento, uma decisão que salvaria apenas uma vida. Como minha mãe não estava acordada, a escolha seria que eu não nascesse. É uma escolha difícil, dizer quem vive ou quem morre, mas pelo que parece seu pai nem hesitou em querer te sacrificar. Pobre Tom, eu pensei. Mas está aqui, nasceu e está vivo com uma história para contar. É o que importa, não? Talvez estar vivo é diferente de viver. Há muito tempo que não vejo muita graça na vida. Há muito tempo que não vejo mais sentido no mundo como ele é. Interessante. E se a morte aparecesse na sua frente, o que faria? Falaria oi? Por onde você andou esse tempo todo? Estava querendo bater um papo com você, disse ele com um sorriso apático. E de repente, Tom me viu cair em gargalhada, algo que é incomum até pelo meu jeito irônico e frio, mas era o que realmente estava acontecendo naquele momento e que mal sabia ele que estava conversando com a morte. Excelente. Gostei de você, garoto. Sabia que por algum motivo você deveria continuar vivo. O quê? Como assim você sabia que eu devia continuar vivo? Você não entenderia se eu te explicasse, e eu teria que te matar depois. Após uma pausa silenciosa e nós dois nos encarando, Tom com uma cara de espanto e eu com uma cara séria até um pouco risonha, caímos em gargalhadas juntos. Como pode um estranho me fazer rir na situação em que estou? Algo inacreditável. Sua situação não parece nada legal, e não digo materialmente, mas me parece muito que sua mente está cansada desse mundo. Todo dia você pede por descanso? Então as risadas felizes e descontraídas de Tom dão espaço às lágrimas. Tom abaixa a cabeça, coloca suas mãos nos joelhos e estica os braços como se estivesse tentando sustentar o seu corpo. E eu vejo as lágrimas caindo, e em meio às lágrimas e à profunda dor, Tom diz: há muito tempo desisti de dar o meu melhor. Esse mundo não merece. E se estou exausto, a vida, o mundo, Deus, tudo isso são criações sem sentido e de tamanhas injustiças que pessoas como eu não suportam. Um pouco sem saber o que dizer, eu tentei voltar ao clima anterior. Entendo, vamos. Continue a história da criança que quase não nasceu. Ah, desculpa, era você. Engraçadinho você. Pois bem, eu nasci. Gênio, isso é óbvio. Você está aqui na minha frente. Cale a boca e deixe-me continuar. Olha como você fala comigo. Às vezes a morte pode chegar cedo. Se chegar, pede para bater na porta, ok? E precisa? Não é só entrar? Precisa, ora. Enfim, voltando à história. Eu nasci. Minha família era pobre. E para completar, com um mês de vida, meu pai abandonou minha mãe com 3 filhos e sumiu no mundo. Esse é o tipo de ser humano que nem a morte gostaria de buscar. E qual seria o ser humano que a morte gostaria de buscar? Seres dignos, que dão seu melhor em tudo o que fazem, embora alguns não consigam fazer grandes contribuições na Terra, justamente pelo planeta torpe que os próprios homens criaram. Esses seres não seguem religião cegamente, mas também não a condenam. Eles questionam do céu ou inferno, não temem seres condenados por blasfêmia e cá entre nós não serão. É mais fácil um religioso temente cego ser condenado por sua vida tola, pois pensa que um simples pedido de perdão em seus templos o salvará. Os seres dignos e íntegros não precisam de religião para lhe dar isso. Não precisam de leis humanas para lhe dar isso. Eles já nascem com um senso de justiça apurado e são os mais cansados do mundo em que vivem. Espero ser digno então, pelo menos algo teria de me orgulhar. Quem sabe, vai que a morte vem bater um papo com você igual queria. Ia ser interessante. Foca. Você se distrai muito fácil da história. Como disse, eu, meus 2 irmãos e minha mãe fomos abandonados por quem se dizia ser meu pai. Antes a gente morava na casa da minha avó paterna.
Era uma velhinha adorável. E aconteceu daí em diante. A gente teve que sair de lá. Fomos morar nos fundos da casa da minha avó materna. Naquele momento, sentia Tom hesitando em contar o resto da história. Ele respirava um pouco mais fundo que o normal e desviava o olhar. Tom, não vai me oferecer nem aquela bebida preta e quente? Café, né? Eu não bebo café, desculpa. Mas tenho chá. É melhor que café, ao menos eu prefiro. Quer? Um dia uma pessoa me disse para não confiar em quem não bebe café. Não sei não. Você tem que parar de andar com essas pessoas que ficam na internet o tempo todo. Vou fazer o chá. Internet? Eu não o conheci lá. Vou aceitar o chá. Tom se levantou, foi até a cozinha e preparou o chá para nós dois. Colocou em suas xícaras, as quais pareciam que não eram usadas há muito tempo. O que o fez lavá-las antes. Pegou alguns biscoitos doces e colocou em 2 pratinhos. Está aqui, experimenta. Tomei a liberdade de colocar uns biscoitos doces para você. Aliás, chá sem biscoito é tipo uma bela arte sem cores. Impossível. Nem que seja o preto do grafite, mas vai ter cor. E ali era a primeira vez na minha vida que me dei o luxo de experimentar o que os humanos comem. Esse chá é bom mesmo. Adorei esses biscoitinhos. Ia ser bom se tivesse do outro lado, né? Do outro lado? Diz quando a gente morrer? Sim, quando a gente morrer. Farei igual aos egípcios. Pedirei para colocar um pote de biscoitos desses no meu caixão. E quando eu acordar do outro lado, eu estarei com biscoitos. Te dou um se eu vir por lá. Olha que promessa é dívida, eu vou cobrar. Pode cobrar. Sou uma pessoa de palavra. Isso aqui é muito bom. Mas continue a história, estou curioso para saber como chegamos até aqui. Pois bem, eu e minha família nos mudamos para os fundos da casa da minha avó materna. Ainda bem que ela nos acolheu, que senão estaríamos na rua. Não seria legal morar na rua com 3 pirralhos. Não mesmo. Foi milagre minha mãe viver para cuidar da gente. Pois se dependesse daquele que fala que é meu pai, nós estaríamos jogados por aí. Me contaram que ele até pensou em nos dar para os irmãos dele criar. Lamentável. Esse ser humano se supera a cada momento em sua história. Estou ansioso pelo julgamento dele. Quem sabe tiro até uma folga para não perder esse dia, vai ser interessante. Julgamento? Você bate bem da cabeça? Às vezes falo umas coisas sem nexo. Pode ser doença isso. Continue a história, não se prenda aos meus comentários. Então, estávamos morando de favor, mas a gente tinha que comer, se vestir, beber, ter o mínimo de condições para viver. E agradeço minha mãe por sempre ter lutado para isso. E me pesa muito por não ter conseguido ajudar. Como ajudar? Você era um bebê? Digo quando eu cresci um pouco mais. Ela sempre falava para a gente focar nos estudos enquanto ela fosse viva. Falava que não precisava trabalhar enquanto estudava e a gente devia focar ao máximo e dar o nosso melhor nos estudos, que só assim cresceríamos. E as despesas da casa ficavam por conta dela. Sua mãe é um ser humano incrível. Se sacrificou para dar um futuro digno para você e seus irmãos. Muitas pessoas nas condições que vocês iniciaram a vida jamais fariam isso. Concordo. Isso eu vi durante a minha vida inteira, desde a infância até os tempos de hoje. E muitos dos que fazem esse sacrifício recebem desdém dos seus filhos como pagamento. Acredito que não seja o seu caso, certo? Certo. Jamais iria desvalorizar o que ela fez por nós. Eu só sinto que deveria ter feito mais, porém não foi por falta de tentar. Sempre tentei, mas as condições não foram favoráveis, infelizmente. Então, como você, bebê, sobreviveu? Assim, minha mãe, após ter me parido ainda de resguardo, começou a trabalhar. Isso é que é força de vontade. Sim, ela trabalhava em 3 empregos, saía de casa enquanto eu estava dormindo, e quando voltava para casa eu já estava dormindo. Minha infância foi assim. Não tive minha mãe por perto nesse período em que ela trabalhava em 3 empregos. As pessoas deveriam valorizar essas pequenas coisas da vida. E quem cuidava de vocês? Eu tinha uma babá que era nossa vizinha também. Minha mãe trabalhava para pagar o salário dela para nos olhar. Para você ter uma noção, eu era tão apegado com essa babá que no dia que ela morreu eu caí em prantos. Chorei parecendo que o mundo ia acabar. Nesse exato momento, ambos fomos surpreendidos por barulhos de gritos e algazarra vindos do lado de fora. Ora, o que é isso, Tom? Indaguei indo rapidamente até a janela.
Não se preocupe, são um bando de fanfarrões que ficam nessa praça até tarde da noite. E não importa o que façamos, eles só vão embora quando querem. Detestável, mas é a vida. Deixe-me cuidar disso. Acredito que eles terão bom senso e respeito. Fique à vontade, mas adianto que não conseguirá dar um basta nisso. Então preparei a minha voz, ajeitei a minha gravata e lá da janela falei em um tom alto. Por obséquio, cavalheiros, poderiam me ceder um minuto de vossas atenções? Tom, vendo aquilo, pensou, e agora? O que eu estava pensando quando deixei ele intervir? E lá da praça se escutou risadas acompanhadas da seguinte frase: é o quê? Por obséquio? Ha, 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 ha. Aí, tiozão, veio dos anos de 1500? Cavalheiros, onde? Volta a dormir e deixa a gente curtir a nossa festinha em paz. Cavalheiros, tenhamos bom senso. Fomos interrompidos em meio de uma proveitosa conversa por causa dos seus barulhos. Façam menos barulho, por gentileza, disse lá da janela de forma elegante e cortês. Quem você acha que é? A praça é pública, sabia? Agora a gente não sai daqui nem morto. Se quiser, pode vir tentar nos tirar. Ora, é um desafio? Logo a minha pessoa, indaguei. Ora, é um desafio? Haha! Disseram todos os três em tom debochado e caíram na gargalhada. Não sei se são corajosos ou apenas ignorantes, criaturas ridículas, mas aceitarei o seu desafio, me aguardem. Vendo essa cena, Tom saltou da cadeira em que estava e, com medo de que as coisas esquentassem mais, arrancou-me da janela e gritou lá de cima. Desculpa, pessoal, esse é meu tio que mora no exterior. Não sabe o que está dizendo. Peço que o ignorem e continuem com o que estão fazendo aí. É bom mesmo pedir desculpas e cuida direito desse maluco aí para não incomodar mais. Foi o que o Tom escutou vindo da praça, acompanhado de várias gargalhadas e falas como sem noção, maluco mesmo, devia voltar para casa, não se esquece de dar o remédio para ele. Ufa, ufa, indaguei inconformado com a falta de respeito. Sim, ufa. Acabei de evitar uma confusão daquelas. Na última vez que fizeram isso, esse pessoal ficou de pirraça, fazendo barulho, gritaria e baderna até o amanhecer. Sem contar que por ser um andar baixo, vai que jogam coisas aqui, né? Tenho que ir. Mas já? Não estava querendo ouvir a história da minha vida? Estou insatisfeito com esse ufa. E, aliás, tenho um desafio a cumprir e um trabalho a fazer. Antes de ir, pode me dizer o seu nome? Gal, me chame assim, mas a realidade é que possuo vários outros nomes. Quer dizer apelidos? Que seja. Vemos em breve. E continue escrevendo sua carta, não se esqueça. Então saí às pressas, deixando Tom sem entender que trabalho era esse, muito menos o desafio. Ali na praça o barulho continuava até tarde. Os moradores incomodados não puderam fazer muito, pois nem mesmo a polícia fazia. Tom, exausto por não dormir bem há dias, apenas se deitou e rapidamente dormiu. Ao acordar, meio sonolento ainda, pensou que todo o ocorrido tinha sido produzido pela sua mente cansada. Foi um sonho? Se questionava. Sim, foi um sonho, certeza que foi. Ao ir até a cozinha, viu 2 xícaras e 2 pratos sujos. Logo, meio assustado e sem querer crer, disse para si mesmo: devo estar louco. Acho que sujei mais do que devia. É isso, não aconteceu nada. Seria muito incomum uma pessoa daquela ser real. Qual era o nome dele mesmo? Gal? Gale? Sei lá, foi só um louco sonho. E assim Tom seguiu a vida sem se preocupar com quem ele conversou na noite passada. Daí em diante se passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e lá se foi a 4ª semana. O mais incrível de tudo, e foi de se estranhar, é que a praça nunca teve tanta paz. A última dança. Vendo-me de repente um homem elegante, alto, bem vestido em seu paletó, com sua cartola e luvas, o qual apareceu em um piscar de olhos em sua sala, claramente a pobre velhinha tomaria um susto. Ela até se agarrou ao seu terço e começou a gritar. Socorro! Uma velha mulher gritara. Perdoe-me pelo atraso, tive um contratempo, disse a ela. Socorro! Continuava a gritar. Lamentável. Aqueles seres repugnantes da praça, mas veja só, eu já estava nesse prédio mesmo, nem me atrasei tanto. Ainda bem que não sou lorde inglês. Resmunguei meio cabisbaixo e em tom de voz de decepção. Socorro! Desesperada, ela ainda gritava. Triste,
Mas enfim, é outra história, sem escândalos. Isso não vai adiantar. A senhora já está virando russa. De tanto gritar, já perdeu o R e está gritando socorro. Ladrão, socorro! Gritava novamente a mulher. Mas que péssima titulação de minha pessoa! Vocês são bem seguros dentro das próprias casas, ruim, não é? E olha só o tanto de santos e imagem de anjos que a senhora tem. É tudo para proteção. Dirigi-me ao altar que ali havia e cheguei perto da estátua de um anjo. A peguei e analisei. Era para ser o arcanjo Miguel? Ele deveria ver isso. Iria ficar indignado. Usa até saias e sandálias romanas. Está explicado o motivo de não funcionar. Vou fazer um favor para a senhora antes que Miguel veja isso, tudo bem? Então joguei a estátua no chão e se quebrou em vários pedaços. Com susto, a mulher indagava: por que fez isso? Olha, vai por mim. Miguel ficaria muito bravo se visse isso. Foi melhor quebrar. De toda sorte, esse santuário montado na sua sala não funciona de nada mesmo, acredite em mim. Sem ar, a mulher se agachou no chão e começou a respirar fundo, dizendo: o que você quer? Pode levar dinheiro, pode levar o que quiser. Dinheiro? Isso de onde eu vim para onde a senhora vai de nada serve. E para onde eu vou? Vai me sequestrar? O meu filho é delegado, sabia? Você não vai escapar dessa, eu te juro. Quem é você? Estou morrendo de medo. A senhora está me ameaçando. Claramente está atordoada. Acontece frequentemente. Respira fundo. Respirou. Eu sou a morte. Disse a ela com um tom debochado. A morte? Acertou. O seu prêmio é morrer. Vem para cá pegar o seu prêmio. A senhora foi a única ganhadora da noite. A senhora, sem entender nada, levantou-se mais calma, respirou fundo e disse: tu acha que eu sou otária? Posso ser velha, mas não sou boba. Vou chamar a polícia agora mesmo. Olha, está mostrando as garras, Liz. Quem é aquela no chão? Com um sorriso de canto de boca, apontei para o corpo dela caído ao chão. Não acredito. Isso não é possível, não mesmo. É muito possível. Este é seu corpo morto no chão. Desde a hora que apareci, você já estava morta. Gostei do seu showzinho, mas de nada adianta. O seu filho delegado sabe? Ele não tem jurisdição onde eu piso, muito menos poder para lidar com alguém da minha estirpe. Falei com um olhar de superioridade. Não é real, só pode ser um sonho. É isso, é um sonho. Mas como pode? Vocês sempre acham que é um sonho. Acredito que Freud deveria ter estudado mais os humanos, pois estão sonhando muito com a morte. Mas não os culpo. Bonito do jeito que sou, até eu queria sonhar comigo mesmo. Eu morri, é isso, não pode ser. Dizia Liz com lágrimas escorrendo de seu rosto. E nem precisou ter doutorado para saber isso. Parabéns, Liz. Você acaba de descobrir que está morta. Podemos pular essa parte e te levar para o seu lugar? É que tem um desafio a cumprir. Que parte? Pular que parte? A parte que a senhora vai tentar ser uma pobre coitada e pedir salvação, querer ir para o céu voltar à vida. Como sabe que eu faria algo assim? Liz, pobre coitada, achas que me enganas? Esconder-se atrás de uma imagem de boa velhinha não garante perdão dos seus pecados passados. Rezar e pedir perdão não significa ser perdoada. Na sua juventude, você causou muitos problemas aos seus pais, agravou a depressão de sua mãe até que ela partisse desse mundo, atormentou a vida de todos que estavam felizes à sua volta. Não direi detalhes, mas você sabe. Ah, como sabe. Até de seu filho delegado está com o casamento por um fio por sua culpa, alma abominável. Por acaso você acha que meras palavras e rezas em templos vão te ajudar? Faça-me rir. Disse seriamente com uma arrogância jamais vista. Não seja arrogante, exclamou ela. Como eu poderia fazer tanta maldade em uma só vida? Sou uma pessoa bondosa. Ah, é? Explica-me quem é aquela. De uma só vez, Liz começou a tremer ao ver no passado. Sou eu. Escute só o que você falava para sua mãe em meio à crise de depressão dela. E como se fosse um filme, ambos estavam diante de Liz e sua mãe em um quarto, no qual sua mãe estava deitada e Liz, ao chegar perto desta, sussurrava: não me surpreenderia se o papai trocar a senhora por outra mulher, e espero que seja uma esposa mais elegante, mais alegre que você. Nossa família
Era para ser mais feliz, mas graças a você o papai só tem preocupações e nem posso sair, nem ao parque posso ir mais. Tudo graças ao seu fingimento e essa situação de oh, que tristeza. A mãe de Liz caía em prantos e não conseguia parar de chorar. Sempre que estava melhorando, Liz fazia questão de julgá-la por estar doente e culpá-la por um egoísmo inexistente em sua alma, o que agravava da pior forma a situação de sua mãe. Eu me pergunto, Liz, a que ponto a mente humana tem que chegar para considerar a morte como sendo melhor do que a vida? E questiono mais ainda, a que ponto tem que chegar o desespero e sofrimento para que o humano cometa o pior ato contra si, tirar a sua própria vida? Dito isto, olhe mais adiante. Imediatamente, todo o cenário já tinha mudado. Estávamos todos em um terraço à noite, e na beirada do terraço estava a mãe de Liz dizendo suas últimas palavras. Sabe o que sua mãe fez na sua última noite? Perguntei a Liz, enquanto víamos a despedida de sua mãe. Não me recordo daquele dia. Naquela noite, sua mãe teve a sua última dança com seu pai. Aquele foi o pequeno momento em que ela sentiu a paz e se sentiu acolhida novamente. Ao dançar, caíam lágrimas de seu rosto, não só por estar feliz por dançar novamente com seu amado marido, mas por estar se despedindo de uma das pessoas que mais amava na vida. Após a sua última dança, ela foi até o seu quarto e lhe deu seu último beijo, dizendo que a amava mais que tudo e que agora as coisas melhorariam. Deus, se o Senhor existe, me perdoe pelo que irei fazer, mas não suporto mais tanto sofrimento, dizia a mãe de Liz. Cometi injustiças ao tirar o pai de minha filha de perto dela, com todas as preocupações que causei à minha família por estar doente e não me recuperar. Posso não ser digna de piedade e de perdão, mas pelo menos darei à minha filha o desejo de ter uma família melhor. Não suporto mais ser culpada por tudo de ruim que acontece a ela. Pobre Liz. Que você seja muito feliz com a minha partida e que os céus te abençoe com tudo de mais belo e bom que possa existir no mundo. E ao concluir sua última fala, olhando para o céu com sua face tomada por lágrimas de dor e desespero, a mãe de Liz se jogou do terraço vindo a óbito. Lembra-se agora, Liz. A sua mãe estava apenas doente e tinha cura, mas você preferiu ser uma tola egoísta e, por não amar a mulher que te trouxe a vida, decidiu infernizá-la até que acontecesse o pior. Você acha que iria para o céu? Quer sentir um pouco do sofrimento dessa boa alma e do seu pai com a morte de sua mãe? Por favor, eu imploro. Implora? Eu imploro, disse ela chorando. Pelo quê? Por outra chance? A vida de sua mãe vai voltar? Acho que não. Por favor, eu imploro, posso mudar, dê-me uma chance. Caindo aos prantos, era o que lhe suplicava. Posso mudar, dê-me uma chance. Blá, blá, blá. Eu já ouvi esse papinho desde antes de Cristo. Aliás, nem ele daria essa chance. Coitados daqueles que escutam suas preces. Enfim, seu tempo acabou. Aproveite a viagem, pois para onde vai só existe sofrimento e lamentação. Mas quem se importa, né? Eu mesmo não. Nesta hora, Liz se viu em um lugar escuro, iluminado por pouquíssimas luzes e em uma cidadezinha pacata, com casas de tábuas que rangiam sem parar como se os rangidos fossem as lamentações e sofrimento das almas que ali habitavam. Passavam vultos longe das luzes na profunda escuridão. Bem-vinda ao pós-vida que você construiu com as suas ações em vida, disse a ela com todo o tom de julgamento que poderia existir. Eu vou ter que viver aqui, em uma tapera? Onde mais seria? Está vendo algum palácio? Acho que não. Dou-te uma dica. Sabe essas luzes bem fracas que iluminam o local? Sim, estou as vendo, respondeu contando o seu desespero. Quando elas apagarem, é bom você correr ou se esconder. As almas não duram muito tempo na escuridão. Correr? Correr de quê? Disse ela com uma face de espanto. Talvez da cobrança dos seus pecados, não sei, mas me misturo a existências inferiores como as suas que habitam esse local insignificante. Ajude-me, eu imploro, gritava sentindo todo o medo que podia. Boa sorte, é tudo o que posso te desejar. Nossa, veja a hora, tenho que ir para o meu desafio. Adeus, Liz. E se você sabe rezar, orar que seja, agora é a hora para ver se alguma divindade te atende.